Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos fazer algumas análises de situações que se encaixam nos nossos estudos, anteriores, tá certo? Então espero que gostem e vamos lá. Em um clássico do futebol goiano, um jogador do Vila Nova dá um chute em uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade 7 vezes 10 ao quadrado newton em 0,1 segundos, em direção ao gol do Goiás, e o goleiro manifesta reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Determina a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Então, essa é uma questão de impulso, ele deixa bem claro isso. Como é que a gente determina impulso? O impulso é uma das grandezas, que se enquadra no estudo da dinâmica impulsiva. Então, a gente viu que o impulso, ele relaciona, a força que você aplica durante um determinado tempo. Então daqui a gente pode dizer que o impulso é igual a 7 vezes 10 ao quadrado vezes 0,1, tá certo? 0,1 a gente pode tirar e colocar 1 vezes 10 a menos 1. Então daqui a gente tem uma multiplicação de potências iguais, Só repito o 7. Então, eu repito a potência e subtraio os expoentes. 2 menos 1. 2 menos 1, sabemos que é 1. Isso dá 10. Logo, o impulso aplicado pelo pé do jogador na bola, o módulo do impulso, é igual a 70 newtons. Se liga que tanto a direção quanto o sentido do impulso vão ser os mesmos da força que o jogador aplicou, o mesmo sentido e direção da bola, tá certo? Então, fique esperto que algumas questões ele não pede apenas o módulo, ele pede o módulo e essas outras características do movimento, tá bom? Vamos para a próxima. Nessa questão ele fala o seguinte: sobre uma partícula de 8 kg, movendo-se a 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de intensidade 2 vezes 10 ao quadrado durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Foi cortado aí, mas é força. Então vamos lá. A gente sabe que existe uma coisa chamada teorema do impulso. Esse teorema diz pra gente o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por que isso aqui vai se aplicar para a gente? Vai ser exatamente isso que a gente usa. Porque, olha, o impulso resultante vai ser quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? Então se liga. A gente quer saber a quantidade de movimento após o término da ação da força. A gente quer saber a quantidade de movimento final. Para isso a gente faz algumas substituições, O impulso é força vezes variação do tempo, quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, que vai ser massa vezes velocidade inicial. A massa ela não muda, tá certo? Então daqui eu tenho que a quantidade de movimento final vai ser força vezes variação do tempo menos velocidade vezes a massa. Aqui eu dei uma trocada, mas não tem problema nenhum. Então a quantidade de movimento final vai ser a força do nosso objeto, que é de 2 ao quadrado, 2 vezes 10 ao quadrado newtons. Isso aqui eu já vou colocar 200 newtons, tá? Vezes o tempo de 3 segundos, menos massa do objeto, que é 8, vezes a velocidade. Então daqui eu tenho que a quantidade de movimento final é igual a 600 menos 8 vezes 25, que vai dar 200. Então daqui eu tenho que a quantidade de movimento final do nosso objeto vai ser de 400 quilogramas metro segundo. E se na questão ele quiser saber a velocidade final do objeto, era só você fazer o seguinte: substituir quantidade de movimento final por mv final igual a 400, logo v final é igual a 400 sobre 8. Isso dá
50 metros por segundo. Então fica esperto nisso, né? Porque uma questão, ela pode te pedir uma coisa e pedir a outra coisa também, né? Ela pode te pedir a quantidade de movimento e também pedir a velocidade. Então fique esperto para não correr nenhum risco. Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo, é exercida uma força de 1000 newtons. Sabendo que seu rendimento é de 20%, determina aproximadamente a potência consumida pelo motor desse carro. Então, isso é uma questão de potência, né? A gente sabe que a potência vai ser a mesma coisa que trabalho dividido pela variação de tempo. Só relembrando aqui, a gente sabe também que o trabalho é definido como força vezes distância vezes um cosseno, que no nosso caso aqui eu vou considerar que está no mesmo ângulo do deslocamento, tá? Dividido pela variação do tempo. Distância dividido por tempo vai ser igual a velocidade. Então daqui eu posso dizer que a potência do objeto vai ser força vezes velocidade, né? A gente já tinha definido essa relação. Então daqui eu aplicando essas minhas relações, aqui eu aplicando essa relação, a gente tem uma força de 1000 newtons a uma velocidade de 30, vai gerar 30.000 watts de potência. Mas como a gente tem um rendimento de 20%, a gente precisa calcular 20%, 20 sobre 100. Ó, coisa importante, o sinal de igual, ele sempre é colocado nessa linhazinha aqui da fração. 20% vezes 30.000. Então, corta dois zeros com dois zeros, né? Fica 20 vezes 300. 2 vezes 3, 6. Então, 600 com outro zero, 6.000 watts. Então, o nosso motor, embora ele consiga gerar 30.000 watts, ele só consegue consumir 6.000 watts. Beleza? Vamos lá. Outra questão de potência. Ele fala assim: os dragsters são veículos que, acelerando uniformemente, chegam a atingir uma velocidade de 360 km por hora. Então, já vou fazer algumas conversões, tá? Essa velocidade é a velocidade final do nosso objeto, né? 360 km por hora. Busca aí na memória que a gente já falou para converter para metros por segundo, né? Você divide por 3,6. Então isso fica 100 metros por segundo. Em pista plana e reta de 400 metros de comprimento. Então o comprimento da pista 400 metros. Eu vou tirando os dados, tá? Um dragster de 600 kg, deu a massa também do objeto. Tá dando muito dado, né? Que atinja essa marca desenvolverá uma potência média em cavalos a vapor, né, CV, de aproximadamente, e aí ele dá o dado que 1 cavalo equivale a 735 watts. Então vamos ao trabalho, né? Então vamos lá. Daqui vamos tentar descobrir algumas coisas, né? Essa é uma questão bem completa. Primeiro vamos descobrir a aceleração do nosso objeto. A aceleração dele é ΔV sobre ΔT. Aí você pensa, a gente não tem ΔT. Aqui a gente pode usar a equação de Torricelli, que diz que V igual a V0, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Isso aqui para descobrir a aceleração. A velocidade final do nosso carro pode chegar a 100 metros por segundo. Então 100 metros ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes A, e a variação de distância, né, 400. Então daqui fica 100 ao quadrado. 100 vezes 100 dá 10.000. Beleza? 2 vezes 400, 800.
Então daqui eu descubro que a aceleração do meu veículo é de 10.000 sobre 800. Corto 2 com 2. 100 dividido por 8. Isso aqui dá quanto? Isso vai dar uma aceleração de 12,5 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que eu tenho aceleração, eu jogo numa outra equação, né, que diz que V igual a V0 mais AT, justamente para poder descobrir o tempo, tá? Então daqui eu tenho que a velocidade final vai ser de 100 metros por segundo. Velocidade final é zero, né? Aceleração 12,5 vezes t. Então t vai ser 100 dividido por 12,5. Quando você divide 100 por 12,5, você chega a um total de 8 segundos, né? Então, esse é o tempo que o nosso objeto leva para atingir essa velocidade. Agora sim a gente pode calcular tudo que se pede, né? Então, se ele quer a potência é igual a trabalho dividido por ΔT. Então daqui eu sei que a potência, né, vai ser força vezes distância sobre ΔT. A gente já viu que esse dividido por esse dá V. Então daqui eu digo que a potência é igual a força. De acordo com a segunda lei de Newton, força é igual ao produto da massa por sua aceleração. Certo? Então daqui eu posso dizer que potência é igual à massa do carro, que é de 600, aceleração dele, que é de 12,5, vezes a velocidade dele, que é de 100 metros por segundo. Nem preciso colocar isso. Então daqui eu tenho uma potência média de 600 vezes 12,5, 600 vezes 12,5 vezes 100, dando um total de 750.000 watts de potência. Isso aqui dividido por 735 vai dar aproximadamente, né, 1.021 cavalos a vapor, né, cavalos de potência. Então nota que é um carro bem potente. Tá certo? Então um forte abraço e até a próxima.